Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas que nos veem aqui agora. É, Meu nome é André Luan Nunes Macedo, sou professor substituto da Universidade Federal de Alagoas, sou da área de ensino de história, leciono nas cadeiras de estágio supervisionado e História do Brasil 1. Venho aqui comunicar com vocês, dialogar com vocês a respeito de uma discussão que está acontecendo aí no estado de Alagoas, que é do projeto de lei aprovado pela Assembleia dos Deputados daqui, que é o projeto de lei Escola Livre. E eu venho aqui justamente para criar um outro meio de comunicação e possibilitar as discussões a respeito dessa lei. Antes de mais nada, eu gostaria aqui já de colocar para você que está nos assistindo que a pessoa que vos fala tem posição, tá certo? Nós não vamos ficar aqui numa conversa fiada dizendo que é possível na área do ensino de história consolidar algum tipo de neutralidade, ok? Primeiro, porque parte de uma reflexão acadêmica já previamente discutida e exaustivamente debatida na área de ensino de história, que os formuladores do projeto não levaram em consideração e querem se dizer plurais, querem se dizer pessoas que buscam promover a liberdade de consciência e respeitar a pluralidade de ideias. E aí, para nós, o conceito de neutralidade ele cai por terra só ao analisar a prática dos formuladores da lei. Antes da lei ser formulada, as pessoas que fazem pesquisa na área de ensino de história não foram sequer consultadas a respeito. Segundo, os professores não participaram dessa formulação dessa lei. Os professores do ensino básico e do ensino superior. Os parlamentares não procuraram um diálogo para tentar debater as concepções educacionais que haveriam. Fizeram uma tábula rasa sobre a área do ensino como um todo e nos trataram como doutrinadores sem sequer ver a dissonância, o diálogo e o debate de ideias. Então, para aqueles arautos defensores da neutralidade, da liberdade de consciência, é sintomática a sua ausência de dissonância e de debate, né? E para nós, inclusive, nos sentimos desrespeitados em medida em que essa lei é aprovada, porque não há nenhum dedo, não há a possibilidade de construção de uma lei educacional que atinge tão diretamente os professores e que eles sequer foram consultados a respeito, né? Então, essa ideia de neutralidade, essa ideia de pluralismo de ideias, ela cai por terra já no fazimento da lei. E assusta na medida em que parlamentares, movimentos sociais conservadores assumem essa pauta como defensores de uma proposta liberdade democrática e que não querem saber a opinião e querem justamente colocar numa tábula rasa aqueles que divergem das suas opiniões, né? Então, assim, essa lei, no seu histórico, ela já não parte de uma liberdade de consciência. Ela é uma construção de grupos sociais diretamente ligados às instâncias parlamentares, especificamente nessa figura aí, o Ricardo Nezinho, né? Então nós temos aí entidades, movimentos sociais conservadores, falando que o projeto de lei Escola Livre é um tiro na jugular da revolução cultural gramsciana que está acontecendo nas escolas. Ora, esses cidadãos sequer pisaram nas escolas porque
não sequer consultar os professores, companheiros. Porque falar de uma revolução cultural gramsciana me parece ser um ato de histeria, principalmente nas escolas de ensino básico desse país, entendeu? Onde professores têm múltiplas visões de mundo a respeito das questões políticas. Não quer dizer que, na medida em que eles falam que são engajados politicamente, eles estão assumindo uma posição doutrinária. Pelo contrário, o que eles estão fazendo é transparecer-se diante do seu público, ou seja, os alunos, e criando uma relação de transparência, de honestidade intelectual com eles, não se isentando das discussões e das contradições sociais que existem no país atualmente, né? Não se ausentando, inclusive, de debates sobre as questões relacionadas a desigualdades sociais, as questões que dizem respeito às escolas, né? Então, assim, para nós é muito preocupante atribuir ao professor uma posição de instrutor, né? Professor é um simples instrumento na sala de aula, na visão desses sim doutrinadores. Eles são doutrinadores, né? E não os professores. Eles querem impor uma visão, né? Porque parte-se do pressuposto de que eles abandonaram as vozes dos professores, e sequer respeitaram elas sob qualquer ponto de vista. Mas aí, fazendo um tira-dúvida, já no artigo 1, a gente pode perceber o seguinte, que existe uma contradição, e aí a gente vai apresentar ela. No artigo 1 aqui se fala, como princípio, a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. E, conjuntamente a ela, se tem aqui a ideia de pluralismo de ideias no âmbito acadêmico, liberdade de aprender, liberdade de crença, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. Vou parar aqui até o artigo 5, porque logo de início existe uma contradição clara, que é o seguinte: fala-se neutralidade, ou seja, já se preconcebe uma epistemologia da história, ok? Porque se a gente for remontar a discussão sobre a epistemologia da história, sobre a teoria da história, nós vamos ver que a ideia de neutralidade, ela não só não pertence a esse século, como ela remonta a uma discussão tradicional sobre o ensino, que remonta lá aos debates epistemológicos da história do século XIX e XX, que é o positivismo, senhores. É o positivismo retornando à sala de aula, ok? E com uma força muito grande. E ele vem, em pleno século XXI, travestido de libertário, ou travestido de plural, fazendo com que a história se torne mera versão e interpretações de mundo, quando na verdade a história também é ciência, senhores. E aí, o que essa lei agora tenta fazer como estratégia cultural de imposição conservadora é dizer para o professor que ele está impossibilitado de dizer sua verdade histórica em sala de aula. Ele está impossibilitado de fazer uma reflexão objetiva sobre os fatos sociais e as interpretações que se colocam, e dentro da sua liberdade de escolha fazer a opção que ele acha mais próxima da realidade. O que a lei coloca é o seguinte: é a tentativa de um fla-flu histórico que não existe, senhores, né? A construção do saber histórico não é uma disputa de interpretações pura e simplesmente, né? Existe a superação delas, ok? E o professor ele deve se posicionar com relação a isso. Se lhe tolir a liberdade de posicionamento, você já está impondo uma versão. Você não está possibilitando que o professor assuma outras epistemologias da história, que não somente a do positivismo, mas que ele possa dialogar com a questão do historicismo, que ele possa dialogar com a escola dos análises, que problematiza a relação passado e presente, que problematiza as relações culturais e que problematiza numa outra perspectiva que não é a do marxismo. Então, demonstra que demonstra que os parlamentares e esses formuladores da lei ou desconhecem ou se fazem de desconhecidos, tá certo? Se desconhecem, é preocupante, porque não dialogou com os professores que sabem. E se fazem de desconhecidos, é mais preocupante ainda, porque se a procura é a pluralidade de ideias,
eles abandonam as opções epistemológicas da história dentro do que existe de discussão. E aí é o mais preocupante, senhores. Porque é falar que o ensino de história feito nas universidades, os 4 anos que o historiador passa na universidade, não significa de nada. Porque a lei já impõe juridicamente qual é o tipo de epistemologia da história a ser feita. Tá certo? Faz tábula rasa, inclusive, é o que está sendo discutido na universidade. Né? Faz tábula rasa ao diploma. Então, assim, aos familiares, só para fechar essa discussão, os familiares aqui da sociedade alagoana, gostaria de dar esse recado. Estão fazendo tábula rasa com relação à possibilidade dos alunos, a possibilidade que os alunos têm de construir o seu conhecimento. O conhecimento é socialmente construído. Ele não é estático. Ele não é uma simples interpretação. Tá certo? Estão tirando a possibilidade dos filhos de vocês de enxergarem a sociedade brasileira e de serem uma juventude que possa questionar os reais problemas desse país e da sociedade alagoana em específico. Estão impossibilitando que os seus alunos possam fazer perguntas, tá certo? Estão impossibilitando com essa lei que você possa ter uma visão mais crítica a respeito do conhecimento oficialmente colocado. Não, o que eles estão dizendo aqui, por exemplo, com relação à liberdade, não é uma liberdade, é uma imposição. Tá certo? Os historiadores passam 4 anos na universidade e eles não ficam aqui fazendo proselitismo, companheiros. E aí eu falo aos familiares em específico, eles estão orientados dentro de um campo científico. Eles têm responsabilidades, eles aprendem valores éticos e morais. Eles sabem, por exemplo, que não é ensinado a eles que a escola não deve ser um palanque. Tá certo? A escola não deve ser um espaço de palanque que as opções devem ser colocadas. Mas daí para impor uma epistemologia da história, impor um tipo de conhecimento socialmente construído, nos parece ter uma distância enorme. Quem impõe são os parlamentares, com medo, com muito receio de serem questionados em sala de aula, com receio dos próprios professores questionar as condições precárias que vivem dentro do ambiente escolar. Eu acho que vai por aí. A ideia de livre é uma liberdade para alguns e um aprisionamento para as maiorias. Tá certo? Um aprisionamento em que o professor nesse sentido, mesmo passando por uma etapa de conhecimento científico, se vê como um mero formulador de opinião e, portanto, a sua verdade histórica não deve ser levada em consideração, inclusive deve ser desrespeitada. Né? Então, assim, alerta aos familiares nesse sentido. Seus alunos podem sair com questionamentos incríveis que a criatividade dos professores, depois de terem passado por uma formação acadêmica, podem oferecer para os seus alunos. Tá certo? E o que está sendo feito agora é a tentativa de amordaçar esse questionamento. Não conseguirão, obviamente. Os professores não vão aceitar tamanho desrespeito com o conhecimento que lhes foi ensinado em sala de aula.